Agora então vamos com o Alexandre Silvestre, com o dia seguinte do Corinthians depois desse empate com o Cruzeiro. Boa noite, Silveiro. Como é que tá o clima aí no Parque São Jorge? Fala aí, pessoal. Independentemente do resultado, o protesto já estava marcado para hoje. Vai começar para valer às 19h10, simbolizando o ano do nascimento, da fundação do Corinthians, 1910. Já temos por aqui uma movimentação muito grande na Fazendinha, na porta do Parque São Jorge, com tropa de choque da Polícia Militar e seguranças do clube bloqueando a entrada principal. Eu vou girar aqui com o Thomas Jefferson para mostrar já o número considerável de torcedores, eu diria centenas. Todo mundo por aqui já se aglomerando. Protesto contra tudo que está acontecendo no Corinthians, questão política, querem mudança de estatuto, fora ratazanas que roubam o Corinthians. É o que a torcida carrega de sentimento para essa manifestação. E a coisa tá organizada. Aparentemente será um protesto pacífico, mas os nervos estão à flor da pele. O presidente interino, Osmar Stabile, e pares de diretoria estão aqui na sede social do Corinthians, na parte interna, mas a organização, por enquanto, rola de uma forma bem tranquila. Vou mostrar para vocês que tem até, ó, chega aqui, Tomás. Montaram até umas barraquinhas de comida. Então aqui, ó, o pessoal já vendendo uma bebida. Então o protesto atrai também o comércio paralelo. Os ambulantes, a barraquinha de comida, de churrasquinho, de dogão pressado. Tomei um empurrão do Dinei. E aí, Dinei, tudo bem, cara? O que você acha desse protesto, meu irmão? Boa noite, bom te rever. Não, tem que protestar. Eu sou a favor desse protesto. Porque eu sou da seguinte opinião. Em primeiro lugar, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu acho que quem errou, que tem que pagar, tem que ser expulso já. Então, aí a mudança de estatuto que todos nós estamos querendo aqui, essa mudança de estatuto, e os que erraram, que paguem. Em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem errou, que pague. Pronto, falei. Você preferiu sair? Hã? Você preferiu sair? Você trabalhava na base aí? Sim, estava com Augusto. Todo mundo sabe que eu estava com Augusto, entendeu? Não. Mas antes de ser Augusto, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Se ele errou, ele que paga. Se o Andrés errou com o cartão, ele que paga. Se o Duílio errou com o cartão, eles que pagam. E eles têm, na minha humilde opinião, eles têm que se expulsar do Corinthians, como eu falei. Tá bom. Daqui a pouquinho vão chegar as lideranças das principais organizadas. O protesto está sendo encabeçado pela Gaviões da Fiel. Os torcedores uniformizados devem chegar em peso mesmo, como eu disse, 19/10, 1910, o simbolismo da data de fundação do Corinthians, com bandeiras, algumas faixas já estão por aqui, bonecos, vão malhar Judas aí de todos os ex-presidentes. Cuidado, Thomas, tá passando um carro aqui, quase pegou a tua perna esquerda. E eu aproveito esse momento para trazer dois depoimentos muito interessantes de jogadores ontem, depois do empate com o Cruzeiro na Neoquímica, jogadores que nem atuaram contra o São Paulo. O Mateuzinho estava suspenso e o Gustavo Henrique ficou no banco de reservas. Depois do vexame do Corinthians contra o São Paulo, nem tanto pelo placar, mas principalmente pela postura do time. O Memphis Depay fez biquinho, não voltou do intervalo, ficou no vestiário depois de ser substituído pelo Dorival no intervalo. Rolou uma lavagem de roupa suja na intimidade do CT do Corinthians, com os jogadores, com o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol, com o Memphis, com o Dorival Júnior. E esses dois jogadores, o Mateuzinho e o Gustavo Henrique, falaram com alguma transparência a respeito desse encontro que aconteceu antes do jogo contra o Cruzeiro, depois da derrota para o São Paulo. Pode colocar no ar aí, chileno. Uma conversa interna entre nós jogadores, a gente fez um acordo entre nós que não poderia acontecer novamente como foi o clássico. Eu não estava lá, não sei como que estava o clima no vestiário, mas foi nítido que a gente estava muito abaixo do nosso futebol e nós fizemos um acordo que teria que mudar e foi isso que aconteceu hoje. Eu acho que a gente está precisando dessa reunião, acho que a gente deixou passar muito tempo, né? A gente cobrou muito, cada um falou o que pensava, cada um entre a gente mesmo. Porque ali eu acho que tem que ser entre a gente, cada um falar o que está sentindo, para levantar novamente todo mundo, né? Então ali foi muito importante essa reunião para que a gente esclarecesse muita coisa e agora se cobrar, sabe? Se cobrar para que a gente consiga manter o nível que a gente teve hoje. Se a gente vai ganhar ou não,
Isso depende do jogo, depende do futebol. Mas a vontade não pode faltar, a determinação de ganhar não pode faltar, porque a gente joga num grande clube e a gente precisa demonstrar isso, pelo menos isso. Daqui a pouco, Chico Lang e Osmar Garrafa vão comentar essa lavação de roupa suja no Corinthians. Aí, Osmar Garrafa e Chico Lang, situação... Teve uma reunião, mas reunião é a vulga lavação de roupa suja. Todo mundo falou o que tinha que falar, que estava engasgado aqui. Vocês não acham? Eu, particularmente, sou favorável a esse tipo de reunião. Eu acho ótimo também. Eu acho excelente, porque você bota para fora tudo que você quer e o que você não quer. Né? Tudo aquilo que você acha errado e o que você acha certo. É muito importante esse tipo de reunião. Aliás, isso acontece e todas as vezes que aparece um clima de crise, né? Mesmo a gente aqui, de vez em quando, faz uma reunião que para lavar a roupa suja. É bom. E qual é o problema, né? Não acaba no pé na frente. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que foi boa essa reunião e é bom esse protesto também. Sou favorável a esse tipo de protesto, que, aliás, deve ser o primeiro de vários que vão ter até o dia 9, quando vai votar finalmente o impeachment, né? O sócio vai votar o impeachment. Bom, se era necessário essa conversa para que o Corinthians desse um desempenho, eu acho que não é necessária a conversa, mas ela é importante, já que eles entendiam que não na mesma sintonia, a conversa aconteceu e fez bem, ótimo. O Corinthians ontem fez uma partida, repito, aceitável. O Dorival ainda não tem todo o elenco à disposição. Com a chegada do Yuri, vai haver uma cobrança ainda maior em cima do técnico do Corinthians. E como a Michele disse instantes atrás, o termômetro aí é esse Corinthians e Palmeiras já no próximo meio de semana. E sobre a cobrança, eu acho o protesto válido, Chico, desde que não tenha violência, o torcedor tem que se manifestar. Realmente o Corinthians passa por um momento difícil e todas as partes precisam resolver as suas questões internas. Rapidamente mandando um beijão aqui, um abraço, o Samir Tufik, lá da família Nova Prudentina, aniversariando hoje, e já está feliz, o Samir já está feliz com o fato do Corinthians não ter perdido para o Cruzeiro. Parabéns, meu irmão. Pelo menos ficou no empate, sem graça, né? Mas ficou no empate. Samir, vai ter sala VIP, hein? A gente está esperando ele aqui em agosto. Ele, Nelson, todo mundo, toda a família. 24 de agosto. Vem a família Prudentina para cá. E o Santos, hein? Ontem somou mais uma derrota, a 9ª no Brasileirão, dessa vez com... Inclusive. Vamos começar pelo Corinthians, que pagou a primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista. Isso mesmo. O Corinthians, em uma reunião com o elenco, fechou um acordo da nova diretoria, Osmar Stable e companhia, e o Corinthians fechou um acordo para pagar a premiação que está atrasada do Campeonato Paulista e outras premiações também, enfim, em 3 prestações. A primeira foi paga hoje, isso mesmo, tá? A primeira parcela foi paga e os jogadores estão felizes. Aliás, a primeira parcela, a gente não tem, né, o valor total disso, mas eu apurei com alguns atletas, né, porque eu estava tentando apurar o valor, e alguns jogadores me falaram o seguinte, que cada atleta tem um valor, porque depende do número de participação de jogos, né? Então tem jogador que só jogou tantos jogos, tem jogador que só foi relacionado, então existe uma tabela em relação a isso. Então, só para você entender, essas parcelas não são parcelas fixas para cada jogador, para todo o elenco, né? Enfim, cada jogador recebe um valor dessa primeira parcela, mas já foi paga, é o que importa, e o bastidor interessante aí, né? Para você ficar sabendo tudo que rola no Coringão, tá certo? Deixa o like e vem tomar um café comigo, porque ainda tem muita informação. Victor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa, e o que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Victor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Victor Sá aí, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Victor Sá negocia, tá?
negocia com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né, lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Vitor Sá. Então é isso, né? Ele que acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21, 68 jogos, 9 gols e 8 assistências. No Al Jazeera, 28 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem bons números na carreira. Eu ouvi falar que machuca bastante, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Depois no Café da Fiel a gente comenta, 18h30 hoje, mais cedo, Café da Fiel a gente comenta se vale a pena ou não. Comenta aqui embaixo o que você acha. Vamos falar de Memphis Depay, bastidores exclusivos. Aliás, tem informação que eu considero boa e informação que eu considero um pouquinho mais polêmica. Por exemplo, informação um pouco mais polêmica exclusiva. Não há um racha do elenco com o Memphis Depay. A situação dele, né, não ficou muito boa por conta da troca da camisa 8 lá, a 8 e a 10 com o Garro. A situação dele ficou um pouco complicada também na questão do Ramon Dias, né? A entrevista que ele deu, os jogadores que eram fechados com o Emiliano, mas os caras são muito parceiros do Emiliano, ficaram na bronca com o Memphis, mas repito, não chegou a rachar o elenco por causa disso, tá? Mas uma fonte me disse o seguinte: Samir, o elenco não está rachado, mas há muitos jogadores que ignoram o Memphis no dia a dia, não ligam para ele, né? Não fazem questão de ser amigos, de conversar, enfim. Me falaram que entre os atletas do Corinthians ele tem poucos amigos, tá? Lá hoje no elenco. Essa é uma informação de bastidor que eu queria passar para vocês, que às vezes falam que ele fica meio escanteado, meio de canto lá, o Memphis. Não é todo o elenco, claro, mas é uma informação importante. Eu já percebi em alguns jogos que às vezes o Memphis se envolve numa confusão, recebe uma falta, numa discussão e ninguém chega para comprar a briga dele. Já reparei isso em alguns jogos. E existe essa informação, então, que às vezes ele é meio ignorado, tá? Essa é a informação mais polêmica. Vamos à boa agora, porque ele teve uma reunião com os integrantes dos Gaviões da Fiel e eu vou te contar os bastidores dessa reunião. Olha só, vamos lá para essa informação, tá? Conversei com pessoas, né, ligadas aí aos Gaviões da Fiel, né? Pessoas que estiveram aí, estão, né, à frente, né? Enfim, fontes que a gente tem lá dentro. E houve realmente, né, uma conversa entre o Memphis, né, integrantes dos Gaviões, e vou ler para vocês o que uma fonte passou para mim, tá? Samir, ele falou que nada que estão falando dele por aí está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Olha só, ponto 1. O Memphis disse isso no encontro com os Gaviões. Vou repetir. Samir, ele falou que nada que estão falando dele está abalando ele, porque ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Vamos lá, sequência. Ele disse que se depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar, tá certo? Eu perguntei em questão de salário, se ele aceitaria reduzir o salário, porque eu trouxe com exclusividade há 2 semanas que o Corinthians ia propor para ele baixar, né, o salário, enfim, e aí do salário aqui ele não falou que, né, ele não falou nada, tá bom? Então é isso, tá? Uma notícia boa aí para o torcedor corintiano que, né, gosta do Memphis, não quer que o Memphis saia. Ele, em contato aí com o pessoal dos Gaviões, tá? Disse que não se abala com tudo que estão falando dele, né? Que ele é muito experiente para se abalar com isso, tá bem focado até a Copa do Mundo e permanecer no Corinthians. E que se o Corinthians quiser renovar o contrato com ele
ele quer renovar, inclusive, né, para um projeto aí de conquistas. Se o Corinthians apresentar um projeto de conquistas, ele fica no Corinthians até por mais tempo. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. Rapaz, essa história Memphis vai dar o que falar. Vamos ver, né? O Corinthians acha um jogador caro, né? Acho muito difícil ele reduzir salário, mas tudo pode acontecer. Mas uma coisa é certa, ele quer permanecer no Corinthians. Agora a questão é, com esse salário, fica difícil. Vamos aguardar para a gente ver os próximos capítulos de Memphis Depay no Corinthians, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. O Corinthians procurando peças aí para o Dorival Júnior no mercado da bola. Vitor Sá, que está no Krasnodar da Rússia, é um jogador que o Corinthians está negociando para reforçar esse elenco do Timão. Um jogador que o Dorival Júnior já aprovou aí a chegada, e o Corinthians senta junto com o staff do jogador para tentar concretizar essa negociação. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians!